engenheiro agrônomo, formado pela UFV de Viçosa, em 2010. E ele está, desde este ano, 2010, né, que ele formou, trabalhando aí no projeto Vista Alegre com agricultura orgânica. E o projeto foi implantado em 2012 mesmo, que começou a funcionar, vendendo produtos, e é um projeto que a gente tem acompanhado desde quase o seu nascimento, porque nós temos visita desde 2012, 2013 na propriedade dele, com o projeto do Grupo Guaí de Agroecologia, que eu coordeno junto com o Walter, né, o pessoal, nós somos uma equipe grande aí de pesquisadores entre o FSJ, Embrapa, Epamig, Emater e a Fundação Zoobotânica. Então, a ideia hoje é a gente nos auto-apresentar rapidamente, Lucas, uns 5 minutos, e depois a gente vai deixar o Lucas contar da sua história, né, compartilhar com a gente aí um projeto tão bonito, que é o projeto Vista Alegre Orgânicos da cidade de Capim Branco. Gente, prazer, boa noite. Walter aqui da Embrapa Minisorgo, do Grupo Guaí, parceiro aí do Lucas de um tempão também. Uma satisfação estar aqui com vocês para ouvir essa história muito rica, né? Que traz várias pontas, né? A tradição do milho mexicano, a tradição do mineiro produtor, né? Orgânico, né? Como sempre, né? Sempre produziu, o mineiro sempre produziu de forma orgânica, e o Lucas aprendeu bastante aí com o Marconi, né, Lucas? Vai contar essa história. Então é um momento muito rico para todos nós que estamos aqui no Guaí. Muito obrigado, Lucas, por estar aqui conosco esta noite. Professora Leila, obrigado, né? Obrigado pelo convite. E, como você falou, a gente já é parceiro de longa data, né? Lá na fazenda. E, enfim, espero poder trazer um pouco, acho que não de conhecimento, né, mas de experiência. Né? Conhecimento, a gente vai ter uma troca de experiências, né? Então, assim, a gente tem muita experiência do que a gente faz, do que tem dado certo, do que tem dado errado, para passar um pouquinho aqui para vocês, né? Só aproveitar aqui e mandar um abraço para o Wellington, né? A gente trabalhou junto, foi parceiro de produção há muito tempo, está aqui. O Marconi está aqui também, depois se ele conseguir dar um alô também, eu vi ele entrando aqui na sala. Um abraço para você, Lucas. Enfim, podemos começar? Contar um pouquinho da história minha, da Vista Alegre, e depois eu preparei uma breve apresentação, bem sintética, né? Mas para mostrar algumas fotos da nossa produção e falar um pouco do que eu entendo de agricultura orgânica, do que eu aprendi nesses 11 anos, né, que eu já vivo agricultura orgânica todos os dias. Eu saí da universidade e mergulhei de cabeça nesse mundo que era completamente desconhecido para mim. Interessante eu falar que durante toda a minha formação na UFV, apesar de ser uma faculdade de referência, e ainda a parte de agroecologia e de agricultura orgânica era praticamente inexistente, e os grupos que lá existiam, eu não, na época, né, não cheguei a participar. Então, eu comecei do zero, né? E eu gosto de falar que, enfim, o conhecimento está aí para a gente vivenciar e aprender. E eu tive muita sorte, né, do começo lá da minha caminhada, conhecer o Marconi, né, que hoje é meu sócio, parceiro de produção, estamos juntos aí desde 2011 praticamente. Então a Vista Alegre, né, o projeto Vista Alegre nasceu dessa parceria, né. Eu me formei em 2010 e a partir do momento, né, que eu finalizei a faculdade, a intenção era tornar a propriedade da minha família, até então improdutiva, em algo produtivo e sustentável, né? Eu queria que aquilo fosse simplesmente um sítio onde todos fossem no final de semana para a gente fazer daquilo ali
algo produtivo, sustentável e que pudesse ser o meio de vida, o meu meio de vida, né? Eu pudesse sobreviver e trabalhar daquilo. E em 2010 a gente começou a desenhar algum esboço de projeto, né? A partir de viagens, de conhecer outros produtores, de conhecer outras experiências. Então eu sempre achei que o caminho mais curto, né, para o conhecimento é a gente vivenciar experiências, né? Ao invés de eu estudo muito até hoje, mas eu acho que o caminho mais rápido é a gente ir, ver, conversar com quem está ali fazendo, com quem está apanhando da agricultura. Então, no final do meu curso e no primeiro ano, depois de formado, eu visitei várias propriedades no Rio de Janeiro, São Paulo. Toda viagem que eu fazia, eu procurava alguma chance de conhecer algum produtor que trabalhasse com a agricultura orgânica, um pequeno produtor, e disso foi tirando alguma experiência e começando a entender, né, o que era agricultura orgânica. E lá na fazenda, em Capim Branco, né, desde o início eu comecei a participar do grupo de produtores, né, orgânicos. Capim Branco já era referência na época em produção orgânica, e nessa eu conheci o Marconi, que é um dos produtores pioneiros no estado em agricultura orgânica, é um pequeno produtor, e eu vi no trabalho que ele fazia algo que para mim fazia muito sentido, né? Era muito, o que ele fazia, eu acreditava muito na forma com que ele trabalhava, e vi nele ali, produzindo numa área pequena, um potencial da gente conseguir expandir aquilo numa proporção muito maior. Então, do mesmo jeito, né, que um risco que a gente correu junto, desde aquela época, ele também largou a propriedade dele e a gente começou do nada, do zero, só com vontade, né, sem dinheiro, sem experiência em grande escala, né, e fomos pegar financiamento, mas acreditando, né, eu tinha muita certeza no que a gente estava fazendo ali, no projeto que a gente estava propondo implantar, como eu tenho até hoje, né? Então, eu acho que sempre acreditar que aquilo poderia dar certo foi a maior mola propulsora nossa. Eu vou passar uma apresentação breve e depois, né, a gente trocando ideia, trocando dúvida, eu acho que é o mais para a gente trocar experiência, falando um pouco do trabalho que a gente faz lá na Vista Alegre. Professora Leila, eu vou colocar aqui, qualquer problema, você me interrompe, me chama aqui, tá ok? Tá ok. É porque o Lucas vai ficar sem ver as pessoas, né, Lucas? Eu vou ficar de contra-regra aqui. Então, qualquer coisa que chama a minha atenção aqui. Tá. Então, vamos lá, né? Falar um pouquinho, em cima até de fotos, né, da experiência nossa. Até começando aí pelo título da palestra, né, produção orgânica de alimentos, né? Cultivo diversificado de hortaliças, legumes, frutas e grãos, né? O milho crioulo entrou há pouco tempo, mas é o braço nosso de produção de grãos orgânicos e de variedades crioulas. Então, gente, eu queria deixar como um ponto aí de reflexão dessa apresentação essa frase que eu vi numa entrevista, que eu achei muito interessante, né? E aí, para vocês pensarem no final da palestra, no final da apresentação, a gente trocar uma ideia, ver se alguém identifica de quem é essa frase. Fala assim: eu não gostaria de morrer antes de ver uma agricultura tropical independente de produtos químicos. A bioeconomia vai fazer isso. E quem vai fazer isso são esses moços e moças que estão iniciando aí. Eles não podem perder tempo. Então, coloquei aqui 3 opções
de quem pode ter sido o autor dessa frase. Um é o Alisson Paulinelli, né, que é o que a gente chama o pai da Revolução Verde brasileira, fundador da Embrapa, e possibilitou o desenvolvimento da agricultura no Cerrado, né, dentro daquele pacote tecnológico da Revolução Verde, com insumo químico e sementes melhoradas. Ana Maria Primaverzi, que é a referência que a gente tem aí em agroecologia, vida nos solos. E o terceiro aí é o Ernest Gotti, que é quem veio com esse conceito de agricultura sintrópica, né? De agroflorestas produtivas. Então, isso é para deixar uma reflexão para a gente. Bem, e começando então, uma reflexão de que tipo de alimento o mercado vai exigir do produtor. Coloquei futuro, mas isso já é presente, né? Que tipo de alimento o mercado hoje exige? Então, hoje a gente tem uma pressão do mercado interno e externo por produtos sustentáveis, né? Isso até barreiras internacionais, às vezes até uma forma de protecionismo, cada vez exigindo mais que o produto, o alimento seja produzido de forma sustentável. A gente tem aí cada vez mais forte o diálogo em cima das mudanças climáticas, né, e o impacto da agricultura nisso. Algumas pessoas acham que a agricultura tem impacto, outras não, mas, enfim, é um tema que está cada vez mais constante e recorrente, do impacto da agricultura e como a agricultura sustentável pode mitigar essas mudanças. Outro ponto, né, que está muito em alta hoje é o consumo consciente, né? A gente saber quem produziu aquele alimento, como que aquele alimento foi produzido, e uma das coisas que eu acho mais importante, né? Quem se beneficiou daquela forma de produzir, né? Então, qual que é o rastro, né, que aquela produção deixa, né? Desde no meio ambiente, no produtor e no planeta em si, né? E, por último, né, o questionamento do modelo de produção atual, se ele consegue realmente alimentar a população, né? Muita gente questiona isso. A agricultura orgânica ela não pode alimentar o mundo, mas a gente, né, eu retorno a pergunta, a agricultura convencional ela consegue alimentar o mundo, né? A questão de alimentação hoje, ela depende da quantidade de alimento produzido no planeta ou ela depende da possibilidade das pessoas adquirir o alimento que está ali, né? Então, são pontos aí importantes, né, da gente pensar e refletir, né, sobre a forma com que a gente produz hoje o alimento. Então, vou começar apresentando algumas fotos, né, que tipo de alimento o mercado exigirá no futuro. Aqui é um exemplo de uma produção que a gente tem na Vista Alegre, um projeto novo, que a gente chama de Projeto Crioulo, né? Um projeto baseado na produção de variedades crioulas de grãos, inicialmente milho, a ideia é trabalhar com feijão também. Então, a missão nossa de tirar da mesa, né, das pessoas o milho transgênico, o milho geneticamente modificado, e a gente conseguir trabalhar com produtividade alta em variedades nativas, né, variedades crioulas. Essa foto já é uma foto da nossa safra atual. O Walter da Embrapa tem acompanhado um pouco, né, a professora Leila também. E é um projeto que está surpreendendo a gente em questão de produtividade e qualidade. Esse projeto foi um projeto que foi iniciado mais ou menos há 5 anos, né? E surgiu a partir do momento, a gente sempre trabalhou com algumas variedades crioulas, sem muita intenção de fazer disso, né, uma produção maior, até por gostar disso, né, de ter essas variedades diferentes. E com essa variedade específica, a gente viu um potencial nela, de conseguir uma maior produtividade. E eu falo que o estalo, né, para esse projeto foi
conseguir fazer um bolo de fubá com o sabor que tinha na época dos nossos avós, né? Resgatar o sabor do alimento. Então, na primeira safra, né, esse milho foi um milho que chegou até a fazenda por um produtor vizinho, pequeno agricultor, 5 quilos, 2 quilos desse milho, e a partir de então a gente foi multiplicando, adquirimos um pequeno moinho de pedra, começamos a produção de fubá. E começamos a produção de fubá, e hoje isso virou mais um braço do projeto, que é o Projeto Crioulo, onde a gente trabalha a produção de fubá e canjiquinha dessas variedades de milho. Essa outra foto, né, então os grãos, e aqui mostra um pouco, né, da produção de fruta, de hortaliças e de legumes orgânicos, né? Então, é uma visão que a gente tem do futuro, né? Eu acho que hoje várias pessoas falam questão da agricultura 4.0, da tecnologia, mas eu acho que junto com a tecnologia a gente vai ter uma exigência, uma pressão cada vez maior por esse tipo de alimento, né? Eu acho que no futuro a agricultura sem insumos químicos vai ser a regra, né? E não a exceção como é hoje. Então aqui a gente começa a questionar, será que uma agricultura sem químicos, ela é possível, né? A gente aprendeu, né, e trago aqui um pouco da minha experiência de faculdade, de Viçosa, que é uma escola assentada, né, e baseada no modelo. Mas vamos lá. Então, colocando alguns pontos aqui, será que a produção sem insumos químicos ela é possível, né? A gente, né, eu vim de uma escola, né, que é assentada na base da agricultura convencional, onde a gente aprende ao longo de todo o curso como que a gente aplica o adubo, a forma de aplicação dos inseticidas, dos herbicidas. Muitas vezes a gente sai, né, da escola com aquela ideia de que o modelo único é o modelo da agricultura convencional, né? E na minha época, né, que nem é tanto tempo atrás assim, quem falava em agricultura orgânica era tido como, lá em Viçosa era chamado de bicho grilo, né, mas eram os alternativos, os hippies, e até com certo, né, de uma forma até pejorativa, né? Então, verdade. Muita gente tem até a mente fechada, né, para pensar a agricultura orgânica como uma forma viável de você produzir alimento. E eu trago aqui alguns pontos, né, porque, na verdade, a agricultura sem produtos químicos, ela é muito mais ampla do que simplesmente você eliminar a química da produção. Então, eu coloquei alguns pontos, né, que a gente observa para realmente conseguir praticar essa agricultura sem química, né? Então, observar os processos naturais e regenerativos, seguindo padrões que a gente vê na natureza. Então, hoje, algumas coisas que a gente faz é realmente observando os modelos naturais para a gente pode aplicar aquilo na agricultura. Observando cada vez mais os processos microbiológicos, né? Então, a gente observando muito. Coloco aqui a questão de arranjo produtivo, né? Da gente pensar realmente qual que é a forma de fazer o desenho ali da produção, através de agroflorestas, né? De aleias, que são as figuras no meio ali da produção, dos consórcios, questão aí da cobertura de solo, né? A importância da cobertura de solo. Fontes de adubos pouco solúveis, né, que a gente usa muito, os pós de rocha, e no final os bioinsumos, né? Então vou mostrar algumas fotos e exemplos aqui, né, do que a gente faz. Duas fotos aqui representando, né, esse é uma cultura de brócolis e couve-flor, utilizando aqui um quebra-vento, e a gente também utiliza um quebra-vento de cultura comercial, aqui no caso é a mandioca. Ao fundo aqui a mata ciliar, né, mostrando a importância da gente ter esses elementos aqui para construir
o equilíbrio do ambiente, né, que é o que a gente busca na agricultura orgânica, equilibrar ao máximo o ambiente para que a gente não tenha problemas, né, com pragas, com doenças e outras coisas. Essa foto aqui na direita mostra a área que a gente está implantando de milho crioulo, com um desenho também de agroflorestas, onde a gente tem aqui frutas e madeira, né, consorciadas na mesma área. Esses já são alguns dos desenhos produtivos da área de produção de hortaliça, né, onde a gente também faz desenho de agrofloresta. E uma coisa que a gente sempre pensa é implementar culturas que vão ter valor econômico para a gente. Então, a gente usa bastante banana, citros, né, para que eles sirvam para equilibrar o meio, né, para servir de refúgio de inimigos naturais, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter um retorno comercial com as frutas e, no final das contas, tem um ambiente mais equilibrado. Outra vantagem que eu vejo nesses sistemas é de aproveitamento de recursos, né, tanto de insumos quanto de água. Então, na mesma área que eu estou produzindo as hortaliças ou os grãos, a gente está produzindo fruta também, com o mesmo sistema de irrigação e, às vezes, com a mesma quantidade de insumo aplicado. Essa foto aqui também mostra um desenho de estrutura que a gente usa bastante na nossa produção, de baixo custo, né? Então, esse tempo de experiência, a gente aprendeu muito, às vezes investindo em estrutura mais cara, e no final das contas, estrutura simples e de baixo custo tem um resultado muito melhor. Aqui é uma foto, né, mostrando um pouco do cultivo de milho crioulo intercalado com banana, citros, eucalipto e mogno, que são modelos, né, que eu acredito que são muito importantes, principalmente para a agricultura familiar, né, e pequena agricultura, que precisa e que é desejável que tenha uma diversificação, né, para diminuir o risco da atividade, aumentar a variedade de produto a ser comercializado, aumentar até a autonomia alimentar do próprio produtor, né, para que ele possa ter a fruta ali diferente, em outra época do que seria a época da colheita dos grãos. E essa foto aqui é uma foto do nosso cultivo de milho crioulo, né, o milho vermelho, em sistema orgânico, né, sem adubação química, sem uso de herbicidas, né. Né, um dos pontos principais que a gente leva em conta é a construção do ambiente, né, onde aquela planta vai crescer, né, e a gente sabe que o principal agente hoje que a gente tem que pensar é no solo, né? Então, a gente não pensa na saúde da planta. Primeiro, a gente pensa na saúde do solo, né? Um solo saudável, um solo rico, um solo vivo, ele vai dar sustentação para que aquela planta cresça mais forte, né? De uma forma mais equilibrada e, consequentemente, ela vai ter menos problemas com pragas, com doenças, né? e outros intempéries aí. Então, o foco de trabalho nosso tem sido cada vez mais a saúde do solo, incrementar a vida nesse solo através do manejo, né? Então, essa foto aí na esquerda é o manejo da palha. A gente dá a condição, o mais ótimo possível, né, dessa microbiota do solo poder se desenvolver. Então, nesse lado direito aí, a gente, né, tem uma foto do solo de cultivo com minhoca, né, que já vai fazendo esse trabalho de descompactação para a gente. E eu acho que é um ponto crucial de diferenciação do que a gente via da agricultura convencional, né, onde o solo, muitas vezes, era o meio onde a planta ia crescer, era só o meio físico, né? Então, a gente colocava o adubo para dar o alimento para a planta, né? E hoje não, hoje a gente dá o alimento para o solo, e a planta vai extrair dele ali o que aquele solo conseguir passar para ela. Então, e esse é um ponto que eu vejo da gente ter que reaprender, né? Porque
a forma como a gente lida com o solo na agricultura orgânica, ele é muito complexo, né? Muito diferente da agricultura convencional. Essa foto aqui, né, mostra um pouco do que eu falo que é essa tecnologia nova, né? Então, hoje a agricultura orgânica ela vem com uma série de práticas de alta tecnologia, mas não de insumos químicos, né, de insumos biológicos. Então, a gente está tendo uma agricultura 4.0 de inovação, de tecnologia, mas principalmente pensando em como incrementar a vida no solo, né? E no final das contas, o que a gente está querendo é como que a gente vai fazer com que a agricultura ela seja o máximo parecido com o funcionamento de uma área natural, de uma floresta, por exemplo, né? Então, nessa foto na esquerda, a gente tem aí a aplicação de pós de rocha, né, de insumos, né, de adubos muito pouco solúveis, né, praticamente é rocha moída, né? E se a gente fosse pensar em agricultura convencional com esse tipo de insumo, né, ela é um contrassenso, é um adubo que não está disponível para a planta. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqui do lado direito uma foto da nossa biofábrica de insumos, né? A gente tem uma produção em massa de micro-organismos que vão incrementar muito a vida no solo e tornar possível que esses insumos, né, e esse nutriente que está no solo, e ele é muito pouco solúvel para a planta absorver, esses micro-organismos vão ajudar no processo de decomposição desses nutrientes e tornar eles acessíveis, né, para as plantas. Então, a gente pega aí uma diferença, né, de um adubo químico, que normalmente tem uma solubilidade muito alta, a própria química fez isso, né? Na questão da agricultura orgânica, os micro-organismos vão fazer isso para a gente. E eles já fazem naturalmente, né? As matas e as florestas, elas são tão abundantes porque tem uma vida tão gigantesca ali naquele solo, e eles conseguem transformar tudo em alimento para as plantas num espaço de tempo muito curto. Então, é isso que a gente busca aqui, né? Produzir micro-organismos em massa para que a gente consiga acelerar esses processos naturais, né? E é o que eu falei no começo, a gente observar a lógica natural e tentar trazer isso de alguma forma para os campos de produção. E aqui nessa foto a gente tem vários micro-organismos diferentes, cada um com uma função diferente, alguns que vão ajudar a solubilizar alguns elementos específicos, outros que vão ajudar no controle de pragas, outros que vão ajudar no controle de doenças. E essa é uma tecnologia simples, né, que não é cara e é acessível para pequenos produtores, e que hoje tem produtores gigantescos, né, que já usam essa tecnologia em larguíssima escala. Aqui, né, já finalizando, é uma foto do nosso cultivo de milho crioulo, né? É uma área que a gente tem de 10 hectares, e mostrando aqui alguns pontos importantes, né? Preservação da mata ciliar, para a gente ter esse refúgio próximo, né, de inimigos naturais. Então, eu falo do desenho, né, da propriedade, de sempre pensar, da gente ter elementos ali no desenho da área produtiva que ajudem, né, nesse equilíbrio. E essas linhas no meio do cultivo, né, são as linhas de árvore, que foram implementadas junto com o cultivo do milho. Então, nessa área, a gente tem, a cada 18 metros, uma linha de frutas e de madeira, né? Então, a cada 18 metros, eu tenho uma linha onde tem banana, limão, mexerica, laranja, madeira, né, eucalipto, acácia, mogno. Então, a gente tem uma produção, um sistema de agrofloresta onde a gente consegue, né, produzir grãos, madeira e fruta no mesmo ambiente. Isso também, só para dar um pouco da dimensão de escala, né? Muita gente fala que a agricultura orgânica ela é inviável em larga escala, né? Essa não é uma escala
muito grande, né? 10 hectares é uma área pequena, mas hoje a gente já vê sistemas desse tipo em, né, 5.000 hectares, né? Em áreas muito grandes, já, né, com tecnologia para conseguir mecanizar esses cultivos e quebrar esse paradigma, né, de que a agricultura orgânica não é viável em larga escala, de que a agricultura orgânica não consegue produzir alimento em quantidade e qualidade, né, para alimentar as pessoas. E, né, e uma das coisas que eu falei é de uma forma muito mais inclusiva, né? Eu acho que esse respeito que a agricultura orgânica tem de preocupar não só com a saúde do alimento e de quem está consumindo, né, mas fazer a economia girar de uma forma mais justa. Aqui é um videozinho, passando um pouco, uma breve apresentação aqui da fazenda. Eu não sei se o som vai estar bom, mas aqui já dá para ter uma ideia. E quero que vocês observem nesse vídeo, né, os desenhos da propriedade, como que a propriedade é subdividida. Eu acho que aqui dá para ter uma ideia boa disso. Meu nome é Marconi Gonçalves Xavier, produtor aqui de Capim Branco, já há 20 anos aí na produção orgânica, já certificado. Meu principal papel aqui é fazer essa fazenda aí produzir esses alimentos saudáveis. Ter um produto orgânico não é simplesmente ter um certificado na mão, um pedaço de papel. Produto orgânico é aquele que você cultiva 100% livre de agrotóxico e 100% livre de adubo sintético, que é o adubo químico. Isso, basicamente, é ser uma produção orgânica. Ao consumir um produto orgânico, você não acaba gerando um impacto positivo só na sua saúde, né? Esse impacto ele estende a terra onde está sendo produzido aquele alimento, a comunidade que está envolvida naquela produção e, por fim, a sua própria saúde, né? Então, é importante saber que, através do consumo consciente, né, das suas escolhas de consumo, você se torna um agente transformador de um mundo melhor. Ô, professora Leila, eu queria, antes de continuar, só colocar esse slide inicial de novo, para ver se alguma pessoa aí chuta quem que seria o autor dessa frase aqui, que eu coloquei no começo, antes de eu mostrar, né, falando que não gostaria de morrer antes de ver a agricultura tropical independente de produtos químicos. Então, só para ver se alguém dá um palpite aí, antes da gente mostrar quem que falou isso. Seria o Ernest. O Ernest, tem mais algum palpite aí? Eu acho que é o Alisson. Eu coloquei no chat também falando que é o Alisson. Eu já vi ele falando bem de agricultura orgânica aqui na Embrapa. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver? Eu vou... eu coloquei aqui essa frase, a frase é do Alisson Paulinelli, né? Então, falando um pouquinho dele, foi quem viabilizou a agricultura no Cerrado, no Brasil, baseado no pacote tecnológico, né, do adubo químico e do agrotóxico, fundou a Embrapa. E eu vi essa entrevista, né, na verdade ela foi até no Instagram, eu coloquei a fonte aqui embaixo, do Gustavo Avelar, que foi até um colega de turma, mas o que eu acho interessante, né, é a capacidade dele, né,
de aprender e de acompanhar as mudanças. Então, o que era verdade naquela época, não necessariamente tem que ser a verdade de hoje, né? Então, é uma pessoa que eu admiro muito, principalmente por essa capacidade de entender as mudanças, e eu achei muito interessante porque é um relato, né, dele, que eu acho que é um conhecimento que ele tem, é notório aí, de acreditar que realmente a agricultura ela tem passado por essa transformação e que chegou a vez da agricultura biológica, né? Isso não é mais coisa de bicho grilo, isso não é mais coisa de hippie, isso não é coisa de gente alternativa, isso é o futuro, né? Então, é uma mudança que inevitavelmente vai ocorrer, né? A gente vê essa corrida, esse avanço tecnológico na área de bioinsumos cada vez mais rápida. E vou colocar aqui, não sei se vai dar para ouvir direito. A harmonia do campo ecológico, que é o avanço científico. Eu estou prevendo e falo a mesma coisa como falei no Cerrado. Eu não gostaria de morrer antes de ver uma agricultura tropical independente do produto químico. A bioeconomia vai fazer isso. E quem vai fazer isso? São esses moços que estão iniciando aí. Eles não podem perder tempo. Eles têm que procurar aqueles que possam orientá-los. Então, né, só para finalizar aqui, muitas vezes eu vejo que a agricultura orgânica ela é tratada como até com um pouco de forma preconceituosa, né? E eu acho que quem ainda tem esse tipo de preconceito vai ficar para trás, né? Nesses avanços que a gente está vendo, né? Então não é uma tecnologia que tem vindo para mostrar para a gente que é possível, né? Sim, produzir sem química. E que a gente não pode fechar os olhos para essas transformações, né? O que a gente tem que fazer é buscar conhecimento, buscar tecnologia. O que eu falo é que nenhum produtor ele é amante da química, né? Muitas vezes é aquilo que ele ouviu, é aquilo que ele aprendeu, e muitas vezes é aquilo que lhe é apresentado, né? Muitas vezes a indústria, quem trabalha, né, na indústria química, difunde, né, isso de que não é possível produzir sem a química. E quando a gente vê alguém como o Alisson falar isso, né, a gente vê que a gente tem que ter a mente aberta e que as coisas mudam e que a Revolução Verde, né, que aconteceu no passado, ela ajudou em uma certa época do tempo, mas que hoje a gente já tem uma nova Revolução Verde, né, que eu falo que é a Revolução Verde verdadeira, né, onde a gente não tenta desconstruir a natureza, né? Pelo contrário, a gente tenta aprender com ela e copiar, né? O que a gente faz o mais inteligente, copiar o que dá certo, né? O que foi construído ao longo da evolução aí de bilhões e bilhões de anos. E aqui, só para finalizar a apresentação, né? Agradecendo mais uma vez, deixando aqui os links, né, dos nossos projetos, para quem quiser acompanhar aí no Instagram, na internet. Projeto Vista Alegre, né, que é o projeto lá da fazenda, de produção de orgânicos, o projeto Criolo, onde a gente trabalha aí com a produção dos milhos crioulos, e um projeto novo também que a gente tem desenvolvido em parceria com algumas empresas, que é a Horta do Bem, é um projeto de comercialização social e responsável dos produtos orgânicos. Então, a apresentação é essa. Queria agradecer mais uma vez, professora Leila, e ficar à disposição aqui para as dúvidas e questionamentos e aprender um pouquinho com vocês também. Ô, Lucas, muito obrigada. E a gente abre o nosso diálogo, né, para perguntas, sugestões aí para o grupo. Quem quiser nos conversarmos sobre a questão da produção orgânica aí, que o Lucas trouxe da Vista Alegre. Quem quiser pode colocar a pergunta tanto no chat
como levantar a mãozinha aí, né? Levantar a mão ajuda também a gente nos organizar aí com a ordem das pessoas. A Maria do Carmo foi a primeira a levantar a mão, né, Maria do Carmo? Bom, boa noite mais uma vez. Parabéns, Lucas, pela palestra. Muito interessante, muito inspirador a gente poder ver uma realidade, né, e não só teoria. Então, parabéns mesmo. A minha reflexão hoje é mais no sentido de como que a gente dissemina essas informações de uma maneira mais ampla, sabe? No caso, assim, quando eu estou numa rede de agroecologia, as pessoas já têm a tendência de querer o assunto, né, estão propensas a adotar as técnicas, mas quando a gente está numa rede muito mista de outras pessoas, como que que ideias vocês têm, você, Lucas, a professora, da gente disseminar essas informações, de fazer com que as pessoas comecem a cultivar até dentro de casa mesmo, em apartamento, em pequenos espaços. Que ideias vocês dão para essa ampla disseminação? Porque a gente não tem dinheiro para pôr na televisão, né, que é o que todo mundo assiste, mas outras maneiras de divulgar. Então, Maria do Carmo, eu vejo isso como um trabalho de formiguinha, né? O que a gente sempre pensa aqui, na verdade, é uma coisa que eu penso em tudo, até na vida, assim, é difícil a gente mudar, a gente não consegue fazer muito em grande escala, né? Esse tipo de mudança. Então, eu penso muito em a gente fazer um trabalho que consiga ser exemplar, que sirva de exemplo e a gente poder difundir isso no nosso meio, né? Eu falo que a cada pessoa que a gente consegue transformar, essa pessoa também vira um potencial agente transformador aí. Então, isso vai multiplicando, né, de uma forma natural. Então, né, e no nosso caso, né, onde cada vez menos, mas ainda tem muita pressão, né, do convencional em relação ao orgânico, eu acho que tem que ser a base do exemplo mesmo, né? Então, questão do preconceito, né? Muita gente fala que não produz, mas nunca conheceu uma propriedade orgânica, né? Às vezes fala só de repetir aquilo. Então, falo da gente tentar fazer um trabalho bom e multiplicando essa semente. E as redes sociais estão aí, né? Custo muito baixo. Cada um pode multiplicar a sua experiência ali, né? Eu acho que é um meio barato, eficiente e prático disso. É só mais uma pergunta. Outro dia eu fui fazer uma compra e o pessoal falou assim, não é orgânico não, mas é agricultura familiar. Que diferença que tem que você vê nisso? Tem, eu acho que não são coisas comparáveis, né? Agricultura familiar é agricultura em pequena escala, feita na base familiar, mas infelizmente a base ainda da agricultura familiar, principalmente horticultura, ainda é a base convencional, né? Então a gente pega o exemplo aqui da nossa região, em torno de Belo Horizonte, na hora que você vai para o cinturão verde de Belo Horizonte, né? Região de Mateus Leme, Brumadinho, Sarzedo, onde é feito basicamente produção de hortaliças por pequenos agricultores, né? A regra ainda é agricultura baseada na química, né? Então, eu acho que assim, são duas coisas que a gente não são comparáveis. Você tem agricultura familiar, que pode ser orgânica ou não, assim como você tem a agricultura em grande escala, né? Que pode ser orgânica ou não. Ô Maria, nós temos um desafio grande, né? De difundir. Eu acho que todas essas ferramentas que a gente está tendo, e divulgação de visitas e tal, mas nós deveríamos também investir nas crianças, né, nas escolas, porque as crianças são grandes formadores de opinião, né? Diz que 80% do consumo de uma casa vem de decisão de uma criança, né?
Então, às vezes, a gente investir na questão da educação das crianças pode ser um grande futuro para nós. Pessoal, eu estou aqui como moderadora. A Andréia, ela tinha se inscrito e depois tirou a mãozinha, não sei se ela quer falar. Depois tem a Júlia. Quer falar, Andréia? Eu quero, Leila. Então pode falar. Depois a Andréia e o boa noite. Na verdade, eu vou questionar mais lá do seu início como engenheiro agrônomo. Eu queria saber de que forma que a sua família te deu esse aval para você começar com tudo isso. Já que o pessoal, o tal do santo de casa não faz milagre, ainda mais que você começou num ramo que não é, tipo assim, é um ramo muito bom, saudável, mas de uma certa forma, uma boa parte dos estudantes que formam, eles já querem direcionar logo para grandes produções, para o agronegócio mesmo, mais forte mesmo. Não a parte orgânica, uma coisa mais saudável, mais concentrada em um público mais diferenciado. Eu queria saber como que a sua família te recebeu nessa sua questão de transformar o sítio num lugar que produzia alimentos saudáveis. André, eu vou rapidinho essa história, mas ela é interessante, né? Porque, na verdade, é o que você falou, né? Santo de casa não faz milagre, e eu cresci ouvindo isso, né, Lucas? A fazenda não é lugar para você trabalhar, né? Isso aqui é só um lugar de perder dinheiro, né? Minha família não é uma família de produtores, né? Minha família é de Belo Horizonte, meu pai médico, minha mãe dona de casa, e a fazenda, né, o sítio, era o lugar onde a gente ia final de semana, tá, né? Meu pai veio do interior, e logo que ele teve condição, ele comprou a fazendinha, que a gente chama, para a gente ter oportunidade de crescer naquele ambiente, né, longe da cidade. Então, foi por isso que eu acabei me envolvendo com isso. Mas uma coisa interessante, porque no final do meu curso, meu pai, já em final já diminuindo o ritmo de trabalho, já não estava tendo condição de manter a fazenda, e estava naquela indecisão se arrendava, o que fazia, e eu formando, será que eu vou formar e meu pai vai arrendar a fazenda para outra pessoa, ou é agora ou nunca, né? Então, foi meio de supetão. E aí, a partir do momento que eu falei, olha, posso pegar um pedaço, né? Então, eu fiz um arrendamento de uma área ali, de 10 hectares, né? Fiz um contrato de arrendamento com toda a família, arrendei um pedaço e comecei o projeto ali, né? Eu nunca fui daquele tipo que falava, vou ganhar experiência, depois eu volto, né? Eu falo, se eu sair para ganhar experiência agora, pode ser que eu não volte, ou pode ser que eu volte tarde demais. E eu tenho muito uma frase do Amir Klink, né, que é um escritor aí, um velejador. Mentira, do Amir Klink não. É um outro livro de um conhecido que deu a volta ao mundo de bicicleta. E ele foi participar de uma entrevista, o entrevistador perguntou para ele como que ele se preparou, né? E ele falou, olha, eu não me preparei, eu comecei a pedalar. Os primeiros dias eu pedalava pouco, eu fui pegando ritmo, eu conseguia pedalar mais. Com o tempo, as pessoas foram acreditando que eu realmente queria dar a volta ao mundo e foram apoiando o meu projeto, foram investindo. Então, eu sempre acreditei que a gente aprende fazendo. Então, eu falei, vou começar a fazer. Busquei uma parceria com alguém que já tinha um conhecimento grande disso, que é o Marconi, né? Também não foi um tiro no escuro. E a partir dali a gente foi aprendendo e corrigindo. E é o que a gente faz até hoje, né? Vamos aprendendo, vamos errando e vamos corrigindo os rumos ali. Ô, Lucas, tem uma pergunta no chat da Cristina Dias, que ela pergunta como você produz feijão em sistema orgânico. Depois o Carlos Henrique Nogueira, ele coloca, é possível montar uma biofábrica em pequenas propriedades? E a Ana Luísa, não, acho que é só, tá? Essas duas perguntas. Respondendo a Cristina, né,
eu acho que é uma resposta generalizada para qualquer tipo de cultivo, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente pensar em qual ambiente que a gente vai jogar essa semente, né? É o que eu falo muito do arranjo produtivo, do desenho da área, né? É uma área que ela tem que estar equilibrada, com agroflorestas que seja, com quebra-ventos, com cultivos consorciados ou variados. Primeira coisa para a gente criar a condição de que qualquer praga ou doença que chegue ali, ela vai ter uma competição natural com os agentes naturais que a gente vai estimular naquela área, né? Porque é o sistema de produção do feijão, né, o tipo de plantio, a forma de plantar, né, a forma de conduzir a cultura é a mesma, né? Uma coisa que a gente usa muito são os insumos biológicos, né, para quando a gente tem algum problema de praga, de doença, a gente abrir mão desses recursos que a gente tem, né, para combater praga e doença, né? Mas não é só substituir os insumos, né? Então a gente pensa muito nisso, nas rotações, na adubação verde, né? Para aquele ambiente estar equilibrado, para você conseguir ter o cultivo ali de qualquer cultura. E o Carlos, né, perguntou da biofábrica. A nossa biofábrica é uma biofábrica com uma pequena propriedade, né? Hoje a gente tem biofábricas, por exemplo, né, sendo usadas no oeste da Bahia, em áreas aí de 10, 20, 30 mil hectares, biofábricas que custam milhões de reais, e a gente tem modelos simples, que têm praticamente a mesma eficiência em pequena escala, que é o que a gente fez, né, montando, basicamente o que a gente usa ali são bombonas de plástico, um compressor de ar, porque né, os micro-organismos eles precisam do ambiente com oxigênio para se desenvolver, e já tem modelos aí, eu acredito que a Emater, né, o Tinoco, está preparando material para lançar disso, falando de biofábricas para pequena propriedade, né? Então, a gente já tem esse tipo de tecnologia para pequena escala também. A Júlia Branquinho está inscrita e depois o Walter. Júlia, você quer falar? Ô, Lucas, na verdade a voz da Júlia vai sair meia grossa, viu? A Lamartine está falando. Tudo bom? Joia. Hoje, Lucas, a pergunta minha, na verdade, são duas perguntas. Já condiz muito com o meu trabalho e tudo. Quando a gente trabalha com agricultura familiar, como você diz, a gente está perto do cinturão verde aqui de Belo Horizonte, igualzinho vocês aí, uma das dificuldades é o seguinte: quando a gente começa a introduzir a agricultura orgânica, a gente tem uma disputa muito grande com a convencional, principalmente com os prestadores de serviço nas revendas, que chegam, vendem aqueles pacotes, às vezes você já está quase completando seu trabalho com agricultura orgânica e cai tudo por terra. E outra questão é a questão da certificação, que a hora que a gente, às vezes, chega quase concluindo o trabalho, e eles começam a ver a questão da certificação, desanimam e voltam para trás. Você tem alguma opinião sobre isso? Poderia dar alguma opinião, alguma dica? Eu esqueci seu nome. É Lamartine da Emater. Lamartine. Bem, sobre o mercado aí, revendas, esse é um ponto, né? Eu acho que é a principal turma que bate no orgânico, é quem depende da química para viver, né? Então, o mercado hoje, né, para profissional recém-formado, e eu falo isso porque, né, no último período, no último ano de faculdade, a gente tem os processos de trainee aí de todas as grandes empresas, né, de insumos, de sementes, de biotecnologia, e muitas vezes é o sonho de todo recém-formado, né, ir para uma empresa, para uma grande revenda, e muitas vezes ali ele tem que esquecer o que ele acredita e ele vai virar um vendedor daquele produto que ele está representando. Então, isso realmente é um ponto complicado, né? Mas, naturalmente, eu acho que, com o tempo, eles vão começar a fazer essa pressão com os insumos biológicos também, né? Que estão cada vez mais aparecendo. Então, eles vão começar a vender o biológico também, querer bater a meta em cima do insumo biológico, que, né, eu acho que vai ser melhor, né? Ou menos pior, né? Agora, sobre a certificação, eu acho que é uma escolha, né? Eu acho que a partir do momento que a certificação faz sentido, é interessante buscar ela, mas muitas vezes
o produtor ele não precisa ser certificado, né? Eu acho que muitas vezes a gente tem que pensar nisso até para passar para o produtor que ele consegue produzir com a mesma qualidade e às vezes uma qualidade até melhor, mas cuidando da saúde dele, né? A gente fala em agricultura familiar no cinturão verde, eu acho que o principal afetado aí pela química é o produtor que está no contato direto aí com esses produtos, né? Se a gente for ver dados aí de relatos de casos de intoxicação, né, em Brumadinho, Mateus Leme, Sarzedo, a gente vê que é muito maior do que o normal. Então, mas eu reconheço que é um trabalho que não é fácil, né? Muitas vezes o produtor ele não acredita. Eu acho que é aquele trabalho de formiguinha. Fazer um funcionar e tentar levar os outros lá para ver ele funcionando, né? Isso vai ajudando a mudar a mentalidade da turma. O Claudinei também quer perguntar, não é isso, Claudinei? Sim. Estão me ouvindo? Beleza? Sim, Claudinei. Que bom. Um abraço a todos, um abraço, Lucas. Estou aqui a convite do Walter, né, aí da Embrapa, que é um companheiro nosso. A gente, nesses últimos tempos, a gente enfrentou o desafio, né, de criar, a nível da Diocese de Sete Lagoas, um grupo de pessoas, né, vinculadas a não só a Igreja Católica, mas a expressão mesmo da espiritualidade, de pensar a promoção humana e a ecologia integral. É o nome do nosso grupo, né? Eu faço parte, o Walter faz parte, a Érica, né, o padre Warlen, com apoio agora do nosso bispo, Dom Francisco. O bispo anterior também nos deu um apoio muito grande, né, do bispo. Então, o desafio nosso é de trazer essa discussão, né, para o campo do religioso, né, da espiritualidade, como uma força de apoio, né? E deixa aqui um convite a você, Lucas. Nós estamos pensando em celebrar aí o momento do meio ambiente, que é em junho, né? E a gente está deixando uma data aí, dia 7 de junho, fazer uma live, onde a gente vai dar um apoio aí a essas forças todas, e o seu nome foi indicado pela sua experiência, né? Que a Diocese compõe todos esses municípios, Sete Lagoas e as cidades circunvizinhas, são 22, né, municípios, e que tem essa experiência da agroecologia, né? Muita gente que está envolvida nisso. E todos precisam de um incentivo, de um apoio, e ver coisas bacanas, né, que estão sendo feitas aí. Então, já deixo aqui o seu convite, depois vou entrar em contato com você. Depois já coloque sua agenda aí, viu? Dia 7 de junho. Mas olha. Tá? E minha questão é a seguinte, uma grande preocupação que a gente tem, e que a gente ouve, né, muito, é da produção na grande escala, né? Grande escala. E, às vezes, quem produz muito defende essa tese da necessidade de usar a química, né? Produtos químicos, para agilizar a produção. A gente escuta isso demais, né? E até grandes defensores, o próprio governo, que deveria ser um agente, né, de não defender abertamente, né, a utilização de produtos químicos, e acaba liberando. Nós tivemos aí a liberação imensa, né, de muitos produtos. Enfim, há esse discurso, há essa defesa. Como é que você vê isso, né? Esse trabalho de vocês, que é pequena escala, mas dá para se pensar isso numa grande escala, numa grande produção? E outro tema que eu venho vendo assim, com uma grande preocupação na nossa região é a especulação imobiliária. Não sei se vocês estão percebendo, mas com certeza estão, né? O quanto que a especulação imobiliária está forte na nossa região. Basta você clicar hoje aí, você vê terrenos sendo vendidos em Capim Branco, né, aí na sua região, vendidos aqui em Sete Lagoas, Paropeba, Caetanópolis, Cachoeira, para todo lado, Serra de Cipó, enfim,
A nossa região está tomada, no momento, pela especulação imobiliária. Você não vê isso como um grande problema, que eles acabam comprando áreas produtivas, transformam na especulação imobiliária, às vezes nem sempre com lotes grandes, né? Quando se trata até de pequena, faz aquelas fazendinhas, né? Acho que não é tão assim preocupante, mas quando se transforma em pequenos lotes, acaba sem estrutura nenhuma, isso é realmente, eu vejo isso com muita preocupação. Como é que vocês estão analisando isso? Como é que a gente poderia estar pensando, articulando? Porque eu acho que nós vamos ter o nosso futuro muito comprometido com essa especulação do jeito que está sendo feito. Ok? No mais é isso. Um abraço a todos. Parabéns aí pelo trabalho. Então, vamos lá. São várias perguntas aí, né? Eu vou começar do final, depois eu volto para o começo. Eu vou falar um exemplo de Capim Branco, né? Você está falando de especulação imobiliária, mas né, nem em relação a isso, mas em relação à viabilidade do pequeno produtor, né? Capim Branco era uma cidade formada por agricultura familiar e no modelo... criado na roça com a plantação do alho. Isso. Capim Branco já foi a capital do alho, inclusive. Capital do alho. Plantei muito alho, cebola. Então, meu pai. O que a gente vê, assim, o modelo convencional, ele foi fazendo com que o pequeno produtor ele fosse inviável. Então, o pequeno produtor ele foi deixando de existir, né? E eu acho que a partir do momento que o pequeno produtor ele consegue sobreviver da atividade novamente, né? A especulação ela fica mais complicada, porque muitas vezes quem nasceu, quem tem um apego com a terra, se ele puder sobreviver dali, ele não vai sair dali, né? Ele não vai lotear, não vai vender. Não é o meu ramo, né? Mas eu imagino muito isso. Eu acho que está muito ligado ao enfraquecimento da agricultura familiar. E Capim Branco, né, foi uma cidade que retornou com a agricultura através da agricultura orgânica. Então, os pequenos agricultores eles foram se viabilizando novamente a partir do momento que eles conseguiram virar essa chave. Em relação à grande escala, né, eu acho que, eu falei, a tecnologia, o conhecimento que a gente vem tendo de agricultura orgânica, ela ainda é relativamente novo. Então, eu acho que é uma mudança que vai acontecer, mas eu acho que ela está muito no começo ainda, né? Já existem exemplos de grandes propriedades trabalhando em grande escala com agricultura orgânica, com produtividade acima da média convencional e custos menores, né? Então, eu acho que isso é uma questão de desenvolvimento aí de tecnologia, de maquinário principalmente, que eu acho que ainda no Brasil é muito carente de maquinário diferenciado para esse tipo de agricultura, mas hoje já tem alguns exemplos, né, de agricultura em larga escala, com plantio de cana, plantio de soja, plantio de milho, né, então eu acho que vai ser uma mudança, ela não é rápida como a gente gostaria, mas ela já está aí. E por último, né, respeito à espiritualidade, eu até te faço um convite depois para conhecer o projeto nosso que chama Horta do Bem. Tem a página no Instagram que chama Somos Horta do Bem, e tem o site. Eu acredito muito nisso também. Eu sou muito ligado, né? A Horta do Bem ela tem uma frase que é o seguinte, né? O contato com a terra aproxima a gente do próximo, né? A partir do momento que a gente reconecta a terra, a gente naturalmente reconecta as outras pessoas, né? A gente começa a entender que a gente faz parte de um todo. Eu acho que o maior problema que a gente tem hoje na humanidade é achar que o ser humano é um ser à parte desse planeta que a gente vive, né? Muita gente se vê desconectado do resto. Então, esse programa, né, da Horta do Bem, o cuidado com a terra reflete no cuidado com o próximo. É um projeto que a gente tem de uma comercialização onde a gente envolve desde a produção sustentável até o apoio aos vulneráveis, né? Há vários anos eu já participo de projetos sociais, né?
E esse projeto da Horta do Bem foi uma ideia da gente, através da comercialização de produtos orgânicos, a gente conseguir auxiliar em projetos sociais. Então, basicamente, é um projeto onde a gente destina parte da receita, do faturamento, para projetos sociais, né? E aí a gente não está doando, né? A gente está fazendo com que o consumidor que está consumindo aquela cesta de alimento orgânico, ela está contribuindo por uma causa social. E quando a gente observa, né, o impacto da agricultura, a gente vê que muitas vezes os mais vulneráveis hoje nas grandes cidades são pessoas que, em algum momento, largaram o campo, porque não tinham oportunidade, e foram sendo marginalizados nas grandes cidades. Então, eu vejo muita agricultura, a partir do momento que ela é mais justa, inclusiva, a pessoa não precisa sair do campo para tentar sorte na cidade. Então, a partir do momento que a gente fortalece a agricultura orgânica, a gente está fixando o homem no campo e está evitando que ele possa vir se tornar um problema lá na frente, né? E a partir do momento que o problema já está formado, a gente tem, de alguma forma, agir, né? A gente não pode simplesmente fechar os olhos, né? Então, esse projeto é basicamente disso, da gente evitar que o problema aconteça, fortalecer a agricultura orgânica e familiar e agir, de alguma forma, nesse problema que já aconteceu, tentando apoiar instituições sociais que trabalham com jovens para tentar mostrar um caminho diferente para eles. Lucas, tem uma pergunta no chat da Ana Heloísa Maia, eu acho que ela está por aí ainda. Até se ela puder esclarecer melhor, como você enxerga as mudanças colocadas pela portaria 52 aos produtores orgânicos? Não sei se a Ana Heloísa está por aí, poderia esclarecer essa portaria 52 que ela está perguntando. Aí ela tem que ajudar, porque realmente eu não tenho disso. Qual é essa portaria? Ela está sem áudio. Ela sem áudio? Então, depois você coloca no chat. Ô, Walter, então é você que está inscrito aí. Tá. Bom, que primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com essa turma toda, e a vinda do Lucas é sempre uma oportunidade de enriquecer a nossa cultura. Essa história do Paulinelli foi, assim, uma coisa muito rica, né? Mostrar que a Embrapa é uma empresa que não está cristalizada, né? A gente tem aí possibilidades de acompanhar a demanda do mercado, né? Nessa linha de orgânicos e apoiar as iniciativas desafiadoras, né? Como a do Lucas, né? E eu acho que é realmente uma riqueza muito grande estar aqui, perto desse grupo aqui e compartilhar desse momento. Uma das questões que eu acho que que a gente precisava considerar bastante, sobre essa história dos bioinsumos, né? Elas são, realmente um momento marcante na história da agricultura brasileira, né? Nós temos uma política de bioinsumos, mas uma das questões que acho que converge um pouco para essa discussão da religiosidade e também tem a ver com essa questão do Lucas abraçar a propriedade, né? É a questão do olhar, né? Eu acho que tecnologia é importante, mas se você não tiver o olhar preparado para a mudança e acatando, né, essa questão da potência que é a biodiversidade para a transformação dos sistemas, né, e das paisagens, né? Então, a paisagem da fazenda do Lucas é uma coisa fantástica, né? Linda a paisagem, é um lugar que traz prazer para os olhos. Então, essa questão da espiritualidade e essa questão da percepção é realmente uma técnica, né? Vamos dizer, essa mudança de visão é uma técnica que a gente tem que encarar, né, para que a gente não fique à mercê de um insumo biológico, né, mas que a gente tenha as convicções como o Lucas teve a hora que ele decidiu encampar a área da família e transformar numa área que produz riqueza, né? Então é só mesmo para chamar a atenção para que a gente não fique muito atrelado a essa questão das tecnologias como coisas materiais, mas sim
a importância da mudança do olhar. E uma coisa que eu queria ressaltar aí na fala do Claudinei é o momento que a gente está vivendo de fome, né, disseminada, né, e acho que isso é realmente um papel importante para quem trabalha na linha da produção orgânica e agroecologia, é promover mudanças em sistemas produtivos que gastem menos e produzam mais com qualidade, né, isso que a gente precisa cada vez mais. Só esse comentário. Obrigado. Ô, Lucas, o Marconi está por aqui? Queria ouvir ele, pelo menos um alô, Marconi. Você também é parte dessa história aí, conjunto, né, com o Lucas? Não sei se ele está por aí, o Marconi. Eu conheço o Marconi desde a época que ele plantava no quintal da casa dele, lá antes de existir a fazenda, o projeto Vista Alegre, né? Já tinha fazenda, mas o projeto em si. Não sei se ele vai estar por aí para compartilhar com a gente. Oi, Leila. Oi, Marconi, que bom. Boa noite a todos. Oi, Marconi. Tudo bem? Tudo bem. Estou aqui prestando bem atenção no que vocês estão falando aí, coisas muito boas, viu? Como é que tá? Tudo bem com vocês? Nós tudo bem, e agradecemos muito você e o Lucas poder compartilhar aí a experiência de vocês aí. Que bom, uma parceria que deu certo. Oi? Quantos produtos diferentes vocês cultivam, orgânicos? Fazenda lá, Leila, numa época boa mesmo, a gente dá uma variada, dá para variar lá mais ou menos uns 35 a 40 itens, né? E a gente vai brincando e sorrindo com a horta lá. Muito bom. Uma alegria. E o senhor Nilo é o pai, né, do Marconi, é uma pessoa presente também, né? O senhor Nilo, na realidade, nos deixou tem um ano. Não estou sabendo. O senhor Nilo faleceu dia 18 de junho do ano passado. Nossa, que triste. Meu uma perda muito sentida por todos lá da Vista Alegre, por todos aqueles que teve a oportunidade de conhecer, né? Mas era uma pessoa que foi aí, o Lucas pode, né, até mesmo mencionar aí, foi uma pessoa que foi fundamental para o início do nosso projeto lá. Apesar dos seus quase 80 anos, quando nós começamos lá, a força e a energia que ele passava para a gente era algo inexplicável, né? Você teve a oportunidade de conhecer o Sony lá, você viu como é que ele, né, era muito positivo com tudo aquilo que ele falava e aquilo que ele defendia, era coisa maravilhosa, não é isso? Sim. Mas isso aí meu sentimento. Família é a base, né, Leila? Sim. Ô, Leila, e só dando um parênteses aqui, o Sonilo é uma pessoa que teve capacidade, né, com seus mais de 80 anos, de vivenciar e de aprender com essas mudanças de agricultura, né? Passou pela agricultura convencional, começou com a agricultura orgânica, foi pela convencional, voltou e era uma pessoa que tinha sempre a mente aberta para coisa nova, né? Então, acho que por isso, esse foi o maior ensinamento que ele deixou para a gente. A gente vê muito produtor aí fechado, né? Achando que sabe tudo, então ele nunca cansou de aprender, né? Eu acho que é um exemplo que ele deixou, dentre os vários exemplos que ele deixou para a gente, né? Esse é um exemplo importante, né? A gente nunca sabe tudo, a gente tem que estar sempre aprendendo e trocando experiência, né? É verdade. Mas um prazer participar com vocês, viu, Leila? Muito bom. Muito Valeu. obrigada, Marconi. Lucas, nós já estamos encerrando, né, a nossa conversa. Espero que a gente tenha a oportunidade de retornar, visitar lá o projeto Vista Alegre dentro em breve, né, que a pandemia passe, que todos nós sejamos vacinados, sobrevivemos a esse momento aí difícil, né? Mas eu agradeço muito a vocês, né, ao Marconi, ao Lucas e a todos vocês que estiveram aqui conosco esta noite. E convido para estar daqui a 15 dias para a gente conversar sobre plantas medicinais
com a professora Maria das Graças Lins Brandão, da UFMG. Ela tem um projeto lá em Tiradentes, de resgate das plantas medicinais nativas. Então, nós vamos conversar daqui a 15 dias sobre plantas medicinais. Mas muito obrigado, Lucas, e muito obrigado, Marconi. Lucas, se você quiser falar uma palavra final, é com você. Mas é agradecer mais uma vez a oportunidade e sempre que possível, sempre que vocês precisarem, para a gente é um prazer aqui estar passando um pouquinho da nossa história, né? Trocando experiência, aprendendo com vocês também. E a gente acredita muito nisso, lá na Vista Alegre, né? De que conhecimento ele serve para circular mesmo. Então, ao mesmo tempo que a gente procura conhecimento nos outros, a gente tem muito prazer aqui de passar um pouquinho do trabalho que a gente faz para frente. Muito obrigada e boa noite a todos e todas. Tudo de bom. Obrigado. Um abraço, Obrigado, gente. Boa tchau. noite. Boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe a todos. Saúde e paz para todos. Lucas e Marconi, parabéns para vocês. Inspirador. Obrigado. Projeto Vista Alegre. Saúde e paz.